O homem cria a porta e entra por ela. O homem cria a casa e mora nela. O homem cria a cama e dorme nela. O homem cria o homem. E os sonhos? O homem cria os sonhos. Esse é o Projeto Inocente, a gente vai falar sobre esse livro aqui, Seminário sobre Análise dos Sonhos, do Jung. Vamos lá? Antes de começar a falar sobre esse livro, eu quero dizer que o Projeto Inocente começou lá no Instagram. Segue lá, sempre deixo umas indicações de filme, série e outros livros por lá. O Insta é @inocente_. Então agora vamos falar sobre o livro? Vamos! Ó, esse livro é um compilado de notas de seminários ministrados pelo psicólogo Jung dentre os anos de 1928 e 1930. O livro foi publicado pela editora Vozes aqui no Brasil. É um livro longo em que muitos sonhos de um paciente do Jung são relatados e discutidos com um grupo de psicólogos, e os seminários se desenvolvem a partir do método dele de análise. Eu não sou psicólogo, mas eu gosto bastante do Jung, de seu método e de suas teorias, e resolvi trazer esse livro aqui para vocês. O primeiro ponto que a gente pode conversar é: o homem cria seu mundo e constrói o significado das coisas. Constrói até o significado de si mesmo. É por meio da linguagem, da troca de informações, do contato humano e do conhecimento que a gente transmite, que a gente acaba tendo a mesma visão, uma visão quase homogênea sobre as coisas que nos cercam. No entanto, mesmo dentro de sociedades que nunca tiveram contato entre si, alguns símbolos, alguns sons, algumas cores acabaram e acabam por ter o mesmo significado. Sons de medo e sons de terror são universais, por exemplo. Mas e os sonhos? Os sonhos são construções humanas? A sua família ou seus amigos tiveram que te ensinar a sonhar? Ou os sonhos são tão inatos quanto a fome e o medo, por exemplo? Sonhos são forças da natureza e a natureza nunca é diplomática. Tudo que está em excesso na natureza extravasa, vaza, escorre. Sonhos, sendo forças naturais, respondem a essa regra. Eles deixam vazar o que tem em sua mente. Mais do que isso, sonhos podem ser tentativas de assimilar coisas ainda não resolvidas, ainda não apreendidas. Jung dá o exemplo de um corpo estranho e um corpo humano. Se há uma farpa, por exemplo, bem profunda e te machucando, o corpo vai tentar absorver a farpa ou expulsá-la dali. Sonhos fazem parte desse movimento, como se eles te mostrassem o que você deixou para trás, para que por meio da compreensão você incorpore seu conteúdo ou simplesmente expulse aquilo de você. Em termos leigos, sucintos e gerais, temos ou somos algumas forças naturais em nós. O que realmente somos é um aspecto de difícil acesso e compreensão, né? Mas e o que a gente ignora? Aqueles sapos que a gente engole, aquele problema que a gente deixa para lá, os nossos complexos, os nossos defeitos que a gente ignora, as questões que vamos resolver depois e esquecemos. Onde essas coisas vão parar? Elas são realmente esquecidas? São colocadas na lixeira e a lixeira é esvaziada para sempre? O que ignoramos faz parte de nós, de certo modo. A estrutura da mente e da personalidade é um campo muito complexo para se detalhar aqui, mas, em breves termos, todos nós temos a sombra, que é aquela parte da mente em que tudo que é deixado para trás sem resolução é guardado e amontoado. Os sonhos, muitas das vezes, são instrumentos em que a sombra grita para você olhar o que você escondeu. É como dizem, quando você faz as pazes com sua sombra, você está no caminho do seu próprio entendimento. Quando você faz as pazes com sua sombra, você está fazendo, na verdade, as pazes consigo mesmo. Os sonhos nos mostram o que vai mal e coisas que devemos saber sobre nós mesmos. Quando você ignora muito uma coisa, você está simplesmente se negando a ter controle sobre aquilo. Se você ignora um problema, você está permitindo que esse problema controle você, não o inverso. O exemplo que Jung dá é o seguinte: há um córrego ao lado da sua casa. Assim, você vê, olha e não faz nada. Deixa ele ali. Aí vem uma chuva forte e aquele córrego inunda a sua casa. Se por outro lado você tivesse visto e lidado com ele, construído alguma barragem ou proteção, quando chovesse você não precisaria se preocupar com inundações. Dar atenção a um problema muitas vezes significa ter o controle sobre ele. Não há como fugir da sua sombra, muito embora ela seja constantemente ignorada, faz até parte da natureza dela.
E se você analisar, não podemos fugir dela porque ela é parte do que somos. Então a verdade é que ignoramos enormes partes do que somos. Acreditamos que somos o que provavelmente não somos. Ao estar consciente de sua sombra, só assim você será capaz de construir relações reais consigo mesmo e com os outros também, pelo simples fato de que será inteiramente você ali. Não há como construir relações reais se as pessoas não são realmente como são. Antes de prosseguir, eu vou falar sobre máscaras. A vida que vivemos em sociedade nos impõe uma série de adaptações que vamos construindo conforme vivemos. E muito dessa construção que criamos para viver em sociedade é feita a partir de muitos sacrifícios pessoais. Você precisa deixar muito do que é de lado para que consiga se ajustar às regras de conduta do que o outro espera de você. Essas expectativas que a sociedade tem e que o outro tem, primeiro, são muitas vezes reproduzidas sem que a sociedade ou o outro perceba. Simplesmente esperam aquilo de você sem compreender por que esperam isso. É um padrão a ser reproduzido. Segundo, que tudo isso de expectativas se passa no plano consciente de nossas realidades. Sendo assim, quando nos voltamos ao plano consciente de nossas ações, fazemos isso por meio de máscaras ou a persona, como um personagem mesmo que a gente constrói e que a gente apresenta para a sociedade. Algumas pessoas se identificam totalmente, realmente com esse personagem. Acreditam verdadeiramente que aquilo, aquela construção forjada e forçada, é o que ela é. Para essas pessoas é detestável ficar sozinho, porque sozinho não há força externa que molda o personagem que eles acreditam serem de verdade. E assim, eles são obrigados a encararem a si mesmos, o verdadeiro ser que são. E isso é sempre muito desagradável. O que a sociedade molda e espera da gente é como uma força de uma lixa de madeira que vai tirando tudo que incomoda e espeta. Vai deixando bem polidinho, redondinho, sem defeitos. Por quê? Porque o que não incomoda, o que não machuca, é muito mais fácil de lidar, é muito mais fácil de controlar, de domar. Bom, mas voltando ao ponto em que ficamos realmente sozinhos. É nesse ponto em que você será empurrado a si mesmo e vai se comprometer com a conscientização do seu eu histórico. Histórico, Márcio? Isso, histórico, histórico, é. Nossos inconscientes pessoais e individuais se conectam ao nosso inconsciente coletivo, que pode, resumidamente, ser concebido como um bolsão de experiências e experimentações de onde surgem certos significados e símbolos. A questão é que se você é mal resolvido com o seu inconsciente pessoal, mais o inconsciente coletivo vai se impor sobre você. E isso vai ser duplamente pesado, cara. O inconsciente, tanto pessoal como coletivo, sendo forças naturais que são, extravasam para que o indivíduo encontre sua solução, sua resolução. Se você é suficientemente esclarecido com seu inconsciente pessoal, não haverá pressão nenhuma. Mas e aí? Você vai tomar as rédeas hoje e se resolver consigo mesmo já amanhã? Não, não há como, né, cara? Essa coisa de uma reforma súbita é uma ideia muito errada. O sentido do teu erro não é você deletá-lo. Não há utilidade em errar se você pode jogar isso fora. O sentido do erro é você, de certo modo, aprender como carregá-lo e viver com ele, porque erros também fazem parte do que somos. Você negar seu erro é negar a si mesmo, sua sombra. E se você nega sua sombra, ela vai seguir cometendo os teus erros por você. Isso vai pressionar a sombra e os erros para o inconsciente coletivo e causar um distúrbio ali. Então, como o inconsciente pessoal e coletivo estão interconectados e como quando você nega a si mesmo e seus erros e suas sombras, você empurra tudo isso para o inconsciente coletivo e causa distúrbios ali, a reação que você sofrerá não será só do inconsciente pessoal, será também de um inconsciente que carrega séculos de histórias, o coletivo. O lado consciente de nossas mentes e a nossa personalidade faz parte, pense assim, de um mundo visível e nossas sombras são corpos presentes no inconsciente coletivo. Então, não estando apenas presente em você, navegando nesse plasma coletivo, a reação do inconsciente coletivo pode não ser exatamente em você, mas em alguém próximo, em que haverá uma provocação e uma reação sua. Isso porque se o objetivo é que você aprenda, assimile ou expulse o fato a ser resolvido, muitas pessoas acabam só aprendendo sobre si a partir das reações dos outros. Mas ó,
O inconsciente não tem uma força moral divina, não. É apenas a natureza seguindo suas forças, narrando a você objetivamente o que está acontecendo sem os seus subjetivismos. Deixe-me dizer algo óbvio para partir daí, então. Você não está consciente quando sonha. Então, todas as suas máscaras, todas as nossas máscaras que a gente usa no dia a dia não tem muita utilidade ali, não. Mais do que isso, todas as convenções sociais, todas as regras, elas não importam realmente. Podem transparecer, claro, nos sonhos, mas não serão moldes para suas condutas lá. No entanto, existem máscaras que usamos, máscaras tão bem arraigadas, tão fortes, tão determinantes em suas regras, que vão influenciar ou atrapalhar o simples fluir do inconsciente. Então, beleza. Nossos sonhos são gritos de nossas sombras. Nossos sonhos também usam, às vezes, as máscaras que usamos durante o dia. Nossos sonhos, às vezes, respondem às regras de condutas que aprendemos. Aprendemos isso, tá? Mas tudo sai disso? Olha, da sombra sim, ao menos em tese. A mente tenta te mostrar as coisas, mas não necessariamente com o que você sabe e aprendeu. Às vezes a mente se vale de aspectos simbólicos. Talvez ela te mostre um barco ou um labirinto, coisas que talvez você tenha visto nos dias anteriores, mas ela está tentando te relembrar do que você viveu e lembra. O barco em seu sonho é simplesmente um meio de transporte. O labirinto é só um passatempo. Ó, deixa-me te contar umas coisas que Jung nos diz. Tudo sai da mesma mente inconsciente, um estoque irracional e eterno de inconsciente coletivo pré-operante. Os símbolos migraram de um lugar para outro, sendo herdados de uma civilização pela outra? Estudos mostram que não. Símbolos iguais ou parecidos, com os mesmos significados e significadores, surgiram independentemente de contato entre os povos. O labirinto, surgido como caminhos de sebes ou como mandalas, significam, como exemplo, caminhos tortuosos, construídos, cheios de erros e acertos, bem complexos. Como os sonhos estão conectados com nossas sombras e nossas sombras navegam pelo inconsciente coletivo, os nossos sonhos bebem dos símbolos e dos significados que muitas gerações atrás construíram. A verdade é que a mente tem a tendência a funcionar como sempre funcionou, sendo a mente uma força natural, a inércia faz parte do seu aspecto. As ideias que estiveram vivas por muitos séculos são mais propensas a serem mais operantes. São arquétipos, uma forma histórica de funcionamento que, em sendo histórica, tem fundamento e funcionalidade. Para finalizar, a gente vai conversar brevemente sobre projeções. O que é? Geralmente, projeções é aquilo que a gente faz projetando no outro as nossas qualidades e os nossos defeitos. De certo modo, quando fazemos isso, nos libertamos de lidar com as nossas características e com a autocrítica e passamos a ter uma tarefa distinta, julgar o outro pelo que somos. Com a projeção, sempre podemos alegar que não sabíamos nos nossos próprios defeitos, mas sempre podemos apontar o dedo para outra pessoa. Fato é que você não pode projetar um gênio num jumento. Só há como fazer projeções se no outro há um gancho adequado para suportar a tua projeção. Ficar atento às projeções que fazemos é uma maneira bem incrível de se conhecer, mas também é bem bacana você conhecer os ganchos que oferece para a projeção do outro. Seguinte, o livro é muito grande. Ele tem muito mais do que isso que eu falei aqui. Mas a gente vai ficar por aqui e no próximo vídeo a gente se vê, beleza? Ó, curte aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo se você gostou e eu te espero na semana que vem. Até mais!